Salve família, vamos para mais um vídeo para essa sexta-feira, 29 de julho de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe aquele like no vídeo para fortalecer. Para essa sexta-feira separei apenas 9 palpites com duas opções em média da aposta por jogo e um bilhete pronto para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nessa sexta-feira, temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. E segue lá no Instagram, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa quinta-feira, 28 de julho, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Deixamos para vocês 2 bilhetes prontos para você investir e uma lista de palpites de acima de 1,5 gol. Pegamos aqui na tripla dessa tarde. Paukar e Levski Sofia abaixo de 3,5 gols bateu. Acima de 2,5 gols Young Boys e Liepajá bateu. E acima de 2,5 gols Slavia Praga e Josefs. Batemos aqui essa tripla com DD de 2,06. Simulei R$100, você teve um retorno máximo de R$206. E para a noite dessa quinta-feira, pegamos aqui acima de 1,5 gol São Paulo e América Mineiro e Fluminense com empate até o momento do vídeo. Esses dois jogos ainda não foram realizados. Pegamos aqui também uma lista de palpites de acima de 1,5 gol. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram, @elonepalpites. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elon Palpites, o grupo fechado. E logo acima temos o Elon Palpites, o grupo aberto, já tem livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa sexta-feira, 29 de julho. Começando aqui pelo Campeonato da Dinamarca, na partida entre Odense e Midtjylland, terceira rodada. Na classificação, a equipe do Midtjylland vem na 10ª colocação, com apenas um ponto em 2 partidas, marcou 2 e sofreu 4 gols, tem um saldo negativo de 2. O Odense vem na 11ª colocação, com um ponto também em 2 partidas, também marcou 2 gols e sofreu 4, tem um saldo negativo de 2 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Odense, vem de 4 derrotas seguidas. O Midtjylland jogando fora de casa vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último jogo marcado entre as equipes, o Midtjylland venceu jogando em casa por 3-2. As odds estão marcando aqui a 3,40 para a equipe da casa, 2,05 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Odense, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. O Midtjylland jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. Agora pelo Campeonato Belga, na partida entre Royal Union e Charleroi, segunda rodada. Na classificação, a equipe do Charleroi vem na primeira colocação com 3 pontos, marcou 3 e sofreu 1 gol, tem um saldo positivo de 2. O Royal vem na 11ª colocação, somou apenas 1 ponto em uma partida, marcou 1, sofreu 1, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Royal, vem de 2 derrotas seguidas, 2 vitórias e 1 empate. O Charleroi jogando fora de casa empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. No último jogo marcado entre as equipes, o Royal venceu fora de casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 1,65 para a equipe da casa, 4,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Royal, bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. A equipe do Charleroi nos últimos 5 jogos realizados fora de casa, bateu, ambas marcam em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta para botar no bilhete pronto acima de 1,5 gol. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Bahia e Náutico, 21ª rodada. Na classificação,
A equipe do Bahia vem na quarta colocação com 34 pontos, marcou 21 e sofreu 11 gols, tem um saldo positivo de 10. O Náutico vem na zona de rebaixamento na 19ª colocação com 18 pontos, marcou 18 e sofreu 26 gols, tem um saldo negativo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do Bahia, vem de 2 empates seguidos e 3 derrotas. O Náutico jogando fora de casa vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último jogo marcado entre as equipes, o Bahia venceu jogando fora de casa por 1-0. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Bahia para vencer. Agora pelo Campeonato Chileno, 20ª rodada na partida entre o Huachipato e União Espanhola. Na classificação, a equipe do União vem na sexta colocação com 29 pontos, marcou 24 gols e sofreu 21, tem um saldo positivo de 3. O Huachipato vem na nona colocação com 25 pontos, marcou 20 e sofreu 25 gols, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Huachipato, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O União Espanhola, jogando fora de casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo marcado entre as equipes, o União Espanhola venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2,55 para a equipe da casa, 2,80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Huachipato, bateu acima de 1,5 gols em todos os jogos. O União Espanhola, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, bateu acima de 1,5 gols em 3 oportunidades. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui ambas as equipes marcam. O União Espanhola, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. O Huachipato, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Essa é a segunda opção de aposta, ambas as equipes marcam. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Godoy Cruz e Vélez Sarsfield. Vamos ver aqui na classificação, a equipe do Godoy vem na sexta colocação com 17 pontos, marcou 12 e sofreu 8 gols, tem um saldo positivo de 4. O Vélez Sarsfield vem na 24ª colocação com 8 pontos, marcou 10 e sofreu 13 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Godoy, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Vélez, jogando fora de casa, vem de 3 empates e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 0-0 na casa do Godoy. As odds estão marcando aqui a 1,95 para a equipe da casa, 4,33 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Godoy Cruz, bateu acima de 1,5 gols em 4 oportunidades. O Vélez Sarsfield nos últimos 5 jogos fora de casa bateu acima de 1,5 gols também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui um favoritismo para a equipe do Godoy Cruz para vencer. Passando para a próxima tip, ainda pelo Campeonato Argentino, na partida entre Talleres e União Santa Fé. Na classificação, a equipe do União vem na quinta colocação com 18 pontos, marcou 18 e sofreu 16 gols, tem um saldo positivo de 2. O Talleres vem na 23ª colocação com 9 pontos, marcou 6 e sofreu 10 gols, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Talleres, ele vem de uma vitória no último jogo, 1 empate e 3 derrotas. A equipe do União, jogando fora de casa, vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, nesse confronto direto, ficaram no empate em 0-0 na casa do Talleres. As odds estão marcando aqui a 2,15 para a equipe da casa, 3,60 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, casa com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Talleres, bateu acima de 1,5 gols em 3 oportunidades. O União Santa Fé, nos últimos 5 jogos fora de casa, bateu acima de 1,5 gols em todos os jogos. Essa é a segunda opção de aposta, acima de 1,5 gols. Agora pelo Campeonato Equatoriano, na partida entre Deportivo Cuenca e Aucas pela segunda divisão, pela segunda fase da 19ª rodada. Vamos ver aqui na classificação, a equipe do Aucas vem na primeira colocação com 7 pontos, marcou 7 e não sofreu nenhum gol, tem um saldo positivo de 7.
O Deportivo Cuenca vem na quinta colocação com 5 pontos, marcou 2 e sofreu um gol. Tinha um saldo negativo, tinha um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Cuenca, vem de 2 vitórias e 3 empates. O Aucas, jogando fora de casa, vem de 3 vitórias e 2 empates. No último jogo realizado entre as equipes, ficaram no 0 a 0 na casa do Aucas. As odds estão marcando aqui a 2,87 para a equipe da casa, 2,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta fora com empate. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, na casa do Cuenca, foram 2 vitórias para a equipe visitante, 2 empates e uma vitória no último jogo para a equipe do Cuenca. Vou deixar aqui fora com empate. O retrospecto do Aucas jogando fora de casa é muito bom. Nos últimos 5 jogos fora de casa sofreu apenas 3 gols e marcou aqui praticamente em quase todos os jogos. Vou deixar aqui fora com empate. Como segunda opção de aposta, você pode pegar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Tombense e Sampaio Corrêa, 21ª rodada. Na classificação, a equipe da Tombense vem na sexta colocação com 29 pontos, marcou 19 e sofreu 18 gols, tem um saldo positivo de 1. A equipe do Sampaio Corrêa vem na sétima colocação com 28 pontos, marcou 25 e sofreu 21 gols, tem um saldo positivo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa da Tombense, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Sampaio Corrêa, jogando fora de casa, vem de 1 empate e 4 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, no primeiro turno, ficaram no 1 a 1 na casa do Sampaio. O palpite que eu vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, casa com empate. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de under abaixo de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da Tombense, bateu abaixo de 2 gols e meio aqui em 2 oportunidades. A equipe do Sampaio Corrêa nos últimos 5 jogos realizados fora de casa bateu abaixo de 2 gols e meio em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta abaixo de 2 gols e meio por ser um jogo direto entre as equipes. E passando para a próxima e última tip na partida entre União Calera e Palestino pelo Campeonato Chileno. Vamos ver aqui na classificação. A equipe do Palestino vem na quarta colocação com 32 pontos, marcou 23 e sofreu 19 gols, tem um saldo positivo de 4. A equipe do União Calera vem na 13ª colocação com 18 pontos, marcou 14 e sofreu 26 gols, tem um saldo negativo de 12. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Calera, vem de 12 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Palestino, jogando fora de casa, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 0 a 0 na casa do Palestino. As odds estão marcando aqui a 2,37 para a equipe da casa, 3,10 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, apenas da aposta única, acima de 1,5 gols. E passando para os bilhetes prontos que selecionei para essa sexta-feira, 29 de julho. Peguei aqui apenas uma tripla de 1,5 gols. Acima de 1,5 gols, Odense e Midtjylland, a 1,20. Acima de 1,5 gols, Union e Charleroi pelo Campeonato Belga, a 1,18. E acima de 1,5 gols, Bahia e Náutico, a 1,44. Essa tripla gerou um DD de 2,04. Simulei R$100. Você terá um retorno máximo de R$204. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!